Vamos lá, salve, salve, família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário, o canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje vamos comentar aqui sobre um pouco, né, sobre esse jogo do Vasco com o Botafogo em Brasília, jogo extremamente importante do retorno da temporada para o Vasco, o retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aqui da possível saída de Jean Menezes David, Davi, enfim, aquele ponta pequenininho que não deu certo. Vamos falar isso também. Vamos comentar sobre um possível interesse em um ponta português, né? Mais um ponta português que poderia estar vindo para o Vasco. Bom jogador, hein? Gostei dele, vou fazer comentários aqui, tá? Vamos falar também sobre outros assuntos do nosso Vascão. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações dos próximos vídeos, para você acompanhar. Claro, se isso tudo fizer sentido para você. Sem enrolação, vamos direto ao mais importante assunto do dia, que não é o Vasco e Botafogo, tá? O jogo em si. E sim sobre o ponta esquerda português de 21 anos, que vai fazer 22 agora em setembro, Thiago Moraes. Jogador que começou no Boa Vista, Portugal, começou nos tempos que Edmar Lopes, nosso diretor executivo, era o diretor executivo do Boa Vista. Eles se conhecem, né? O ponta esquerda, Thiago Moraes, foi jogador do nosso diretor, pô. Isso dá esperança. Assisti alguns vídeos do jogador muito interessante, ambidestro, né? Joga pela ponta esquerda, mas tem as duas pernas como armas de jogo para ele. Isso é interessante para confundir a marcação. Muito bom jogador, é um pouco mais veloz que o Nuno Moreira, né? E também gosta muito de jogar tanto aberto pela esquerda, como também entre o zagueiro central e o lateral direito. E fica sempre de frente para a área. Gosta de finalizar, finaliza, né, com as duas pernas, ambidestro. Muito interessante jogador, tá? Jogador inteligente, sabe fazer o giro, né? Jogar de costas e fazer o giro e partir em velocidade. Uma ótima arma para contra-ataque. Excelente reforço se vier a dar certo, tá? Jogador, assim, barato em termos de Europa, né? Ele custou ao Lille da França, que é o time atual, aos cofres do Lille ano passado, cerca de 4 milhões de euros. Barato para a Europa, mas para o Vasco não é tão barato assim. Então vamos ver como que vai ser essa negociação. Com certeza está acontecendo alguma coisa, por ele ser ex-jogador, administrado por Edmar Lopes. Tomara que venha, porque o Vasco perdeu o Adson, que na verdade voltou, mas não voltou, né? E ainda tem o Estrela, que tem mais de um ano sem jogar, tem o David, que também está relacionado com o jogo de hoje, mas também tem muito tempo sem jogar. A gente não pode contar com esses dois jogadores agora. Então precisamos sim trazer um ponta, um jogador de lado de campo, igual a gente já vem falando aqui no vídeo. Vamos ter dois jogos difíceis, né? Vai ser o Vasco contra o Botafogo hoje, no Mané Garrincha. Sempre um jogo de retomada de temporada, é difícil para os dois lados, né? Mas talvez mais para o Vasco, porque o Botafogo vinha de competição, né? E competição de alto nível, né? Na Copa do Mundo de Clubes. E o Vasco já há mais tempo sem jogar. O último jogo foi excelente, né? Contra o São Paulo no Morumbi, mas há muito tempo já sem jogar. Então, é sempre um jogo de retomada, um jogo que podem ter muitas surpresas, né? Para os dois lados. Vamos aguardar e vamos torcer, obviamente. E logo na terça-feira já tem jogo de mata-mata, o primeiro jogo contra o Independente Del Valle, né? Jogo dificílimo que o Vasco vai ter e com uma proximidade grande em relação a esse jogo do reinício contra o Botafogo. Vamos fazer mais vídeos falando sobre a análise do Vasco contra o Independente Del Valle, tá? Hoje vamos ficar mais focados no Vasco com o Botafogo. Jean Menezes David, né, o chileno, né, Jean David, ou Jean Menezes, como queiram. Jogador que frequenta a seleção chilena, que veio com muita expectativa para o Vasco, né, mas infelizmente não vingou, né. Logo no início fez alguns bons lances ali, entrando no segundo tempo, parecia muito aquele Soteldo, né, eu falei, pô, um cara inteligente, rápido, apesar de baixinho, não vingou, né, e ficou um peso na folha. Aparentemente, né, ele estaria despertando o interesse do futebol chileno, deixa eu ler aqui, no time Deportes Limache, time super conhecido, nunca ouvi falar. Mas enfim, não precisa ser conhecido. Contratando o Jean David,
a gente agradece. Tchau, Jean David, ninguém quer mais você, não é? Seria um alívio na folha, né? Mais um jogador de muitos que precisam sair aí, que não estão rendendo, né? E tomara que dê certo para a gente aliviar a folha. Pode ser de graça, não tem problema. O Vasco parando de pagar ou ficando com dívidas com esse baixinho, já está de ótimo tamanho. Provável time do Vasco hoje contra o Botafogo, né? Vai ser Léo Jardim, renovado até 2030. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, né? Hugo Moura. Aí entra Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e o homem lá na frente, o Verratti. Praticamente uma escalação já esperada não só pelos vascaínos, como também pelos adversários, pela falta de opções no elenco, né? A gente espera com a chegada aí do Thiago Mendes, né? E de outros reforços que estão por vir, do zagueiro, do meia para revezar com o Coutinho, desse atacante de lado de campo, de um centroavante para revezar com o Verratti, né, além do zagueiro, que a gente consiga ter um elenco mais encorpado e possa surpreender mais nas escalações. Mas, a princípio, a gente vai entrar sempre com as escalações que todo mundo já sabe. E isso é preocupante, porque acaba que você, conhecendo o estilo de cada jogador, por mais que o técnico de início consiga criar inovações táticas, fica bem assim previsível. O Vasco acaba ficando muito previsível. Fica difícil de surpreender, né? Vamos torcer para chegar esses reforços para a gente conseguir surpreender nos jogos dessa temporada, beleza? Então tá bom, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço. A gente fica no próximo vídeo aí para dedicar mais sobre a Sul-Americana, que é a prioridade do Vascão. Forte abraço.